Bom, boa noite a todos. João, Hum. governador João Dória. Se eu não estou enganado, essa é a entrevista número 170 no nosso sexto ano de existência e a 22ª desse ano. O senhor com certeza participou aqui. Eu não me lembro se foi uma vez ou duas vezes, acho que foi uma vez. Isso eu Hum. tenho certeza. E foi mais ou menos há 2 anos atrás, certo? Quando o senhor Exatamente. era candidato a presidente da República, o que, aliás, me deixou muito chateado de não ter sido eleito e ter desistido da vida pública. Eu vou passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira, que vai lhe dar as boas-vindas em nome do grupo, e depois ele passa a palavra para a Carmen, que vai conduzir o debate. Carmen, Léo, por favor. Obrigado, Paulo. Bem, somente boa noite a todos, boa noite, governador. É um bem-vindo a bordo. É uma enorme satisfação que nós o recebemos aqui. O senhor Andréa Doria, provavelmente descendente do almirante Andréa Doria, né? Que foi um grande almirante genovês do século Genovese. XVI. Então, Hum. essa relação já o coloca dentro deste grupo que é formado com bastante oficiais de Marinha da Reserva e cada vez mais também recebendo participantes de outras profissões e outras carreiras. Mas nós todos estamos muito felizes de recebê-lo hoje a bordo. Esperamos que o senhor também se sinta bem aqui e que a gente tenha uma noite muito agradável. Vou passar a palavra para Carmen, que ela não sabe, mas ela também é da Marinha, e para que dê continuidade a essa conversa. Sou Muito obrigado, sim, Almirante. com certeza a Marinha está no meu coração e eu estou no coração de vários dos que fazem parte da Marinha. Isso para mim é um privilégio, uma honra. Boa noite a todos, boa noite, governador. Que prazer recebê-lo de novo aqui, de volta no nosso Obrigado. grupo. Ficamos muito felizes porque sempre que o temos aqui, desfrutamos de ouvir muitas ideias e a situação, o assunto de hoje, né, o Brasil de hoje, é algo que realmente se torna necessário pensar. Então, a sua estada aqui, a sua vinda aqui para nós é um grande prazer e orgulho. Muito obrigada. Bom, eu vou passar a leitura do seu currículo. Foi me enviado um currículo bastante sucinto, o que facilitou bastante a minha vida, né? Mas vamos lá. Então, João Dória. Nasceu em São Paulo, capital, tem 68 anos, casado, pai de 3 filhos, formado em jornalismo e publicidade, é fundador do Grupo Dória, assim como do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Foi prefeito da cidade de São Paulo de 2017 a 2018, em eleição inédita no primeiro turno, com um recorde de votos. João Dória foi eleito governador do estado de São Paulo entre 2018 e 2022. Em sua gestão como governador do maior estado do país, com 46 milhões de habitantes e administrando a 21ª economia do mundo, a gestão Dória conseguiu êxitos em praticamente todas as áreas de atuação. Outra conquista de Dória foi viabilizar a vacina contra a Covid, que mudou a história da pandemia no Brasil. Graças aos esforços pessoais, Dória foi o primeiro governador do Brasil a se envolver pessoalmente na viabilização, distribuição e aplicação de 124 milhões de doses de imunizantes que salvaram a vida de milhões de pessoas em todo o país. Em 2022, João Dória venceu disputa interna do seu partido, o PSDB, onde foi escolhido em prévias como nome para disputar a presidência da República. Após decisão do então seu partido de não honrar o resultado das prévias, João Dória desligou-se do PSDB e deixou o cenário político. Dória se dedica agora ao setor privado e à sua família. Esse é a breve biografia do nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, governador. Creio que o senhor deva querer falar algumas palavras antes de começarmos com a nossa dinâmica de entrevista hoje, que vai ser perguntas e respostas, como combinamos. Está com a palavra, então. Carmen, primeiro, muito boa noite. Muito obrigado pela introdução, generosa, inclusive.
Paulo, muito grato pelo convite. Você que é um amigo de uma vida, mais de 30 anos de amizade. Almirante Léo Ferreira, muitíssimo obrigado também pela introdução generosa, simpática, afável, me deixando à vontade já nessa conversa com vocês. Me sinto muito honrado, muito feliz. É a segunda vez que estou participando deste encontro com vocês, deste grupo, numa situação completamente diferente, diante de um Brasil também diferente daquele que 3 anos ou quase 4 anos atrás tínhamos quando da nossa primeira conversa. Então, estou absolutamente à disposição para o diálogo com vocês. E, Carmen, pode começar no momento em que você desejar. Vamos então, governador. O nosso tema de hoje é um tema amplo, né? Nós propusemos esse tema. Então, vamos pensar no Brasil de hoje. É, Quais são, na sua opinião, governador, os maiores riscos, mas principalmente as maiores oportunidades que o nosso país está vivendo no momento e para crescer e para voltar a ocupar um papel de protagonismo no cenário internacional? O senhor sabe que nós temos vivido um momento conturbado nesse ponto. Na verdade, o mundo inteiro, né? Então, vamos começar pensando no Brasil como um todo, né? Numa visão, numa imagem internacional. O que nós estamos vivendo hoje nesse sentido? Carmen, ótima introdução, excelente pergunta. Apenas para posicionar, o LEAD, a instituição que eu fundei há 25 anos, hoje está presente em 34 países, além de 32 escritórios aqui no Brasil. Estamos em todos os estados, exceto Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. Todos os demais estados brasileiros e no Distrito Federal nós estamos presentes também. O Brasil tem sido, nos últimos anos, um campeão de perdas, um campeão de derrotas, um campeão em escolher as oportunidades, em perder as oportunidades e deixar de lado aquilo que poderia já ter colocado o Brasil como protagonista no cenário mundial. É uma pena, eu lamento. Hoje, como brasileiro, como cidadão, parte da sociedade civil, tendo já atuado na vida pública, disputado, como você mencionou, eu, Paulo, também, a Prefeitura de São Paulo em 2016, em eleições diretas, obviamente, e onde, de um improvável bom candidato, venci no primeiro turno o então prefeito Fernando Haddad, fato inédito, até hoje não repetido em nenhuma eleição em São Paulo. E, anos depois, também ter sido eleito governador do estado de São Paulo, enfrentando uma frente única de partidos da esquerda, sem ser um radical de direita, coisa que eu não sou. O meu espírito democrático é o espírito de um centro-direita, que sabe ouvir, sabe dialogar, sabe entender o contraditório, sabe escutar as opiniões, mesmo aquelas que são diferentes das suas, e que muitas vezes contribuem para que você melhore o seu desempenho, as suas ideias e a sua postura no público, e, obviamente, isso vale também no privado. Carmen, o Brasil hoje poderia ser uma potência econômica, poderia estar num estágio muito mais avançado do que o estágio ruim em que se encontra. Quero lembrar a vocês que conhecem vida pública e estudam a política ou já participaram dela diretamente, o Brasil, 40 anos atrás, tinha uma economia maior do que a China, uma economia maior do que Singapura, do que a Coreia, do que a Austrália, do que a Índia. Hoje nós estamos atrás de todos esses países. A economia brasileira é quase 10 vezes inferior à economia da China, quando, em menos de 4 décadas atrás, tínhamos uma economia superior. Isso não menospreza o crescimento econômico que esses países tiveram, mas retrata a pobreza de um país que andou para trás. Talvez com exceção de 2 governos, para sermos justos, ou pelo menos na minha visão, o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo do presidente Michel Temer. Nos demais, o Brasil deu passos atrás, perdendo oportunidades, perdendo a chance de crescer, de se desenvolver e, principalmente, Carmen, vocês que nos ouvem nesse momento, de reduzir a pobreza. Não por concessões políticas ou concessões de programas públicos em benefício daqueles que fazem parte da camada mais vulnerável da população,
mas porque perdemos a oportunidade de dar emprego, que é o melhor programa social que um país pode oferecer à sua população, é a dignidade do emprego, é a dignidade da pessoa ser dona do seu destino e ser remunerada efetivamente por aquilo que ela produz e trabalha. O Brasil cada vez se empobrece mais, fica mais distante de uma posição de independência econômica e dos valores que representam aquilo que uma nação precisa ter. A capacidade de ter o seu povo educado, preparado, do ponto de vista de saúde, bem tratado e com uma visão mais empreendedora e com autonomia para tomar as suas decisões, independentemente da visão ou das atitudes populistas que, lamentavelmente, têm marcado o Brasil nos últimos anos. Perdão por ter feito uma introdução um pouco maior, mas para que vocês possam também ter um pouco da visão daquilo que é o meu sentimento. Hoje, repito, na sociedade civil, continuo sendo brasileiro, amando o meu país, não quero sair do Brasil, quero continuar a viver aqui, mas muito triste com o Brasil de hoje e preocupado com o Brasil de amanhã. Governador, eu teria várias perguntas a lhe fazer, mas infelizmente nós precisamos dar oportunidade para outros, né? Então, nós já temos uma lista aqui de perguntadores, né, como eu gosto de falar, e eu quero avisar a nossa audiência que, como de costume, aqueles que desejarem fazer perguntas ao governador Dória, que sinalizem com a reação de mãozinha levantada, tá? Vou passar a palavra, muito contrariada, para o Paulo Zótolo, que vai lhe fazer uma pergunta. Na realidade, João, o grupo aqui, a maioria, como o Almirante Léo Ferreira citou, a maioria são pessoas da Marinha, mas cada vez diminui o percentual de pessoas da Marinha, o que é bom. Mas o que não diminui é o percentual de cariocas. A maioria das pessoas aqui são do Rio de Janeiro. E poucas pessoas, ou então, acho que a maioria conhece, mas poucas pessoas não conhecem bem o que é o LIDE. Conta um pouquinho para o grupo a história do Leeds. Você sabe que na semana retrasada foi entrevistado aqui o presidente da Fiesp. E eu encontrei com ele no coquetel a semana passada. Eu falei: o que é mais importante hoje, a Fiesp ou o Leeds? Você sabe que ele engasgou, viu, João? Que pergunta imprópria, Paulo. Ah, mas é típica minha, pô. Paulo, de forma muito resumida, eu queria só lembrar aqui que nós temos uma almirante que está aqui, que é a nossa senadora, Ana Amélia, que aqui está, que representa aqui um baluarte da democracia e dos valores do nosso país, ao lado de tantas figuras masculinas que eu vejo aqui na tela. De forma muito breve, o LIDE foi fundado há 25 anos, celebramos agora em maio 25 anos de existência. É um grupo que trata de conteúdo, são 42 áreas de atuação, vai de sustentabilidade, a educação, a saúde, a habitação, a empreendedorismo. Temos 9 ex-bons ministros de Estado atuando diretamente no board do LIDE, entre os quais eu destaco Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, secretário da Fazenda no nosso governo em São Paulo. Isabela Teixeira foi ministra de Meio Ambiente, que também atua conosco aqui no board do LIDE, entre outras grandes figuras. E, além do debate de temas de interesse do país e temas de interesse global, o LIDE é uma plataforma de relacionamento corporativo e econômico. Hoje é o segundo maior do mundo, só Davos, só o World Economic Forum tem um volume maior de atividades, eventos e participantes do que o LIDE ao longo desses 25 anos, o que nos orgulha bastante, dado o fato de que estamos em todo o país, realizando anualmente, só aqui no Brasil, mais de 240 eventos por ano, é quase um evento por dia, e mais de 70 eventos internacionais em todos os continentes. Estamos da Austrália à Índia, da China à União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, na América Central, México, América do Sul, promovendo o relacionamento econômico e, principalmente, também tendo a valorização do Brasil. E aí eu completo, Paulo, dizendo que nos eventos internacionais que são organizados pelo chamado LIDE Global, cuja sede é aqui em São Paulo, não se fala mal do Brasil, nem quando o Brasil merece,
Nós só falamos bem e positivamente do país, principalmente e, obviamente, nos temas onde o Brasil tem preponderância e tem relevância, entre os quais eu destaco o agronegócio, o setor mineral, a transição energética, campos onde o Brasil mantém um bom desempenho e atua com relevância no campo internacional. É impressionante, João. As empresas que fazem parte do LEAD hoje são responsáveis por que percentual do PIB brasileiro? Que eu me lembro que era um número que impressionava. No PIB brasileiro, hoje um pouco mais de 40%. No todo, entre empresas filiadas no Brasil e no exterior, somos 4.282 empresas, das quais praticamente 3.000 delas aqui no Brasil, que representam um pouco mais de 40% do PIB brasileiro. Mais importante que a Fiesp. Carmen, volta para você aí, Carmen. Governador, eu vou passar então a palavra à nossa ilustre senadora Ana Amélia, que vai fazer a próxima pergunta. Muito obrigada, Carmen. Obrigada novamente, Dória, e todos nossos companheiros do Personalidades em Foco, que eu tenho a honra de compartilhar. Embora o Dória esteja fora da política, mas com o LEAD ele faz política em defesa de temas cruciais para o país. A minha questão, caro Dória, é pela sua experiência. O Brasil está numa encruzilhada. Olhando o horizonte que está polarizado, às vésperas de uma grande decisão que também é preocupante. Na economia, uma sucessão de recuperações judiciais, incluindo setores muito dinâmicos, como é o caso que você bem conhece, o agronegócio. E também uma guerra comercial com grandes parceiros, como os Estados Unidos, a própria China, a União Europeia e com a Argentina, aqui do nosso lado, no Mercosul. E, por outro lado, do ponto de vista institucional, talvez uma das crises mais agudas que nós estejamos vivendo na relação entre os poderes, mas, sobretudo, na desvalorização e na falta de credibilidade da Suprema Corte do nosso país, que cresce a cada dia. Isso vítima também de um processo que mistura a política com as redes sociais e tudo mais que nós estamos vendo nesse momento. Para onde nós vamos? Senadora, em menos de um minuto, a senhora fez uma análise correta sobre a situação difícil do Brasil, quase dramática do país, a começar pela sua Suprema Corte. Nos eventos internacionais, senadora, que nós realizamos frequentemente, há um grande ponto de preocupação com o Brasil, que não é a circunstância da pobreza, não é a circunstância da volatilidade política, dos confrontos partidários ou ideológicos, mas é segurança jurídica. O que mais preocupa o investidor internacional, o grande investidor internacional, é a falta de segurança jurídica. E isso cresceu nos últimos anos, especialmente, nos últimos 6 anos, exatamente pelo grau de desconfiança naquilo que deveria representar o papel pleno da Suprema Corte Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, eu não estou aqui qualificando individualmente os membros do Supremo, mas como instituição, hoje, ela provoca dúvidas em relação a esses investidores que, dadas as ameaças que, em alguns momentos, o próprio Poder Executivo, no atual governo, fez em relação às regras, princípios, entre os quais eu destaco empresas que foram desestatizadas e o atual governo ameaçou reestatizar, aliás, mantém essa ideia em alguns momentos e volta a ela e expõe publicamente, há um temor por parte desses investidores de aplicarem aqui recursos vultosos que não são colocados de forma especulativa, e sim como investimentos para 20, 30, 40, 50 anos. Esse é um problema grave do Brasil. Pode ser resolvido? Pode, claro, tudo tem solução, mas este é um problema que o país enfrenta no momento. E a senadora colocou muito bem também, instabilidade política provoca preocupações. Não é um fator de impedimento, porque não é só o Brasil que vive uma instabilidade política intensa. O próprio Estados Unidos da América vive isso com o presidente Trump. Outros países na União Europeia também, mesmo no Oriente, há também circunstâncias desse tipo, sem contar os conflitos, guerras que infelizmente assolam o mundo numa quantidade
que, desde a Segunda Guerra Mundial, não se viam tantos conflitos armados, tantas mortes, fruto de guerras que estão sendo realizadas neste momento. É um momento difícil para o mundo, mas particularmente difícil para o Brasil. E por que eu classifico como particularmente difícil? Porque, neste instante, eu não vejo opções ou uma opção clara para que o Brasil possa, numa nova etapa da vida democrática, ser um país pacificado, senador, um país sem confrontos internos ou sem ter um presidente que vá fazer julgamento apenas daqueles que não foram a seu favor, não votaram no seu partido, no seu nome, classificando como aqueles que poderiam ser adversários, ou que faz parte do processo democrático, como inimigos. Nós não podemos seguir dentro dessa linha onde quem não está ao seu lado é seu inimigo, entre colocar brancos e negros como adversários, nordestinos e sulistas como inimigos, pobres e ricos como confrontadores. Isso não é o Brasil. Isso é contra o Brasil. Isso divide o país. Isso entristece o Brasil. E, lamentavelmente, eu vejo isso com enorme constância e agora, já no início do processo eleitoral, na fase que antecede a data das eleições do primeiro turno, novamente, esse tipo de colocação, de confronto que divide e, repito, entristece o Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, senadora. Obrigada, senadora. Governador, nós temos a honra de receber uma ilustre audiência, e hoje, entre ela, dentro da nossa audiência, está o ministro Furlan, que fará agora a próxima pergunta. Ministro. Meu chefe. Ei, João, boa noite. Boa noite, Furlan. Encontrar você aqui com esse grupo extraordinário que é o nosso. É sempre um prazer, né? E eu fico sempre na dúvida, e vou aqui expressar minha dúvida, que você, no seu currículo aí, foi falado tantas coisas que você já fez, nós nos conhecemos desde o século passado, né? Mas hoje, com presidentes já octogenários como Donald Trump, como Lula, você ainda tem um bom tempo, né, pela frente. Então, qual é a possibilidade de você, antes de 80 anos, voltar a ser candidato a presidente da República? Furlan, você é extraordinário. Eu queria registrar para todos aqui, é uma amizade de quase 40 anos. E há mais de 20 anos, o ministro Luiz Fernando Furlan participa das atividades do LIDE. O LIDE tem 25 anos, dos quais 20 com a ativação permanente de Luiz Furlan, que, inclusive, eu devo uma gratidão eterna a ele, porque fez o mentoring do meu filho, João Dória Neto, que é o CEO do LIDE, instituição da qual o ministro Luiz Fernando Furlan é o chairman. Eu sou co-chairman, portanto, eu devo obediência ao Luiz Fernando Furlan e ao meu filho, Johnny, e com estágios de idades distintos, mas o mesmo sentimento, a mesma juventude de sentimento, de coração e de postura, unem o ministro Luiz Furlan na sua juventude dos 80 anos e o Johnny, meu filho, com seus 31 anos. Então, muita gratidão a você, Furlan, antes de dar a resposta à sua pergunta. Eu tomei uma decisão tranquila, equilibrada, bem pensada, de deixar a política num momento em que, após, como foi mencionado aqui pela Carmen, ter vencido as prévias do PSDB, eu segui a regra democrática que sempre me inspirou no PSDB. Eu só tive um partido durante toda a minha vida, 22 anos como integrante do PSDB. Eu não fui filiado a um partido pela oportunidade de disputar uma eleição. Eu fui filiado a um partido pela admiração que sempre tive e ainda mantenho por Fernando Henrique Cardoso, ainda que machucado e adoentado nesse momento, mas isso não diminui a minha admiração por ele, como também por André Franco Montoro, por Mário Covas, por José Serra, pessoas que ajudaram a construir um partido
de centro, de moderação, de equilíbrio, e fizeram de Fernando Henrique um grande presidente no Brasil. E depois disputei a eleição, 2 eleições majoritárias, e as venci com um único partido, que foi o PSDB. E fiquei triste e aborrecido de verificar que o mesmo partido que colocou nomes como esse na história da política brasileira tomou a decisão de não validar as prévias, das quais eu participei ao lado de 2 grandes candidatos, 2 figuras importantes da política brasileira, o senador Arthur Virgílio, que já foi prefeito de Manaus, foi diplomata e senador da República, e do jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Fizemos uma disputa programática, uma disputa elevada nas prévias do PSDB, que eu tive o privilégio de vencer, e depois o meu partido não homologou as prévias, diferentemente do que o PSDB em São Paulo fez quando vencia as prévias para a prefeitura e depois vencia as eleições para prefeito de São Paulo e as prévias para o governo do estado, que as venci, e depois venci a eleição para o governo de São Paulo. E o PSDB tomou a decisão de anular o efeito de uma primária das prévias, com 22 mil filiados do PSDB que votaram e tiveram seus votos não validados. Uma atitude ruim, uma prática antidemocrática, e aquilo foi suficiente para que eu tomasse a decisão, Furlan, você sabe disso, de deixar o PSDB e deixar a política. Sem criar ódios, nunca levantei nem a voz, nem o dedo contra ninguém, nem acusei ninguém nominalmente por essa circunstância, mas percebi que o partido que eu confiei, que me inspirou e que me levou à vida pública foi o mesmo partido, numa circunstância completamente diferente, que me levou a deixar o partido e a deixar a política. Eu estou bem no setor privado, de volta da onde eu vim, e quero permanecer na vida privada, mas sem deixar, Furlan, a minha condição de cidadania, de um brasileiro que ama, gosta do seu país, como gosto de São Paulo, a defender, sempre que possível, as boas causas e os princípios de liberdade e de democracia no Brasil. Então, antes dos 80, temos esperança. Furlan não perde a oportunidade. Não, a esperança de estarmos sempre juntos, Furlan, assim como você, que teve um brilhante desempenho no governo Lula, como ministro da Indústria e Comércio e Serviço e Desenvolvimento, e continua sendo um brasileiro atento e dedicado ao seu país. Eu estarei sempre ao seu lado. Ana Amélia, você tem que interpretar a resposta dele. Senadora, desligou o seu. A política, meu querido amigo Furlan, é assim, é assim. E aí prova a habilidade do Dória. Isso mesmo. Obrigado, senadora. Sempre generosa comigo. Ele não disse não nem sim, né? Viu só, né? Ou seja, pode ser. Pode ser. Isso mesmo. Fica viva a esperança. Obrigada, ministro Furlan. O próximo debatedor, né, agora de forma mais formal, como os nossos pares costumam fazer, eu falo perguntador, mas eu sou assim, né? Um pouco bagunceira, né? Então, o próximo debatedor, o nosso ilustre Almirante Léo Ferreira. Almirante. Obrigado. Tem outros ali, eu vi que o Lobato também está com a mãozinha levantada em falar nisso. Passei à frente dele. Mas, o governador, o senhor apresentou vamos dizer, uma série, um diagnóstico dos problemas que nós estamos tendo, a situação do Brasil. Aí eu pergunto para o futuro: e se o senhor um dia se candidatasse concretamente, que medidas o senhor tomaria para reverter esse quadro? O que tem na cabeça do senhor do Brasil para corrigir no Brasil, para que o Brasil avance? Medidas concretas. Almirante, não com nenhuma postulação de ordem política nem de candidatura, mas primeiro eu pregaria um governo liberal e social ao mesmo tempo. Esse foi um aprendizado da política, Almirante. Eu entrei como um liberal na política e saí como um liberal social, com toda a humildade, de um aprendizado no exercício de 2 mandatos.
como prefeito da maior cidade do país e como governador do estado economicamente mais forte do país também. Foi um aprendizado. Eu entrei como liberal acreditando que apenas uma boa política liberal, honesta, transparente, efetiva e desenvolvimentista seria suficiente para o progresso de uma grande cidade, uma grande metrópole, e também o mesmo em relação ao estado de São Paulo. E a prática me mostrou que é preciso ter uma visão liberal e social. Portanto, eu pregaria que o país tivesse um presidente, um líder, que fosse um liberal, que entendesse que o papel do privado pode estar onde ele deve estar, sem que a função, as atividades públicas ocupassem áreas onde ela não é necessária, onde ela não tem a melhor competência, portanto, um Estado menor, mais eficiente, porém focado no combate à pobreza, na mitigação da miséria e na compreensão daqueles que mais pobres e mais vulneráveis representam uma parcela da população que precisa ter o olhar e a atitude de governos responsáveis, não com a visão populista ou a visão do interesse pessoal de marcar sucessivas gestões ou de eternização no poder, mas de fato pudesse investir na educação, principalmente, e na saúde e na habitação complementarmente. E aí, falando sobre educação, Almirante, o Brasil jamais será uma grande nação se não tiver uma educação plena, escolas de tempo integral, um programa de escolas técnicas para a formação dos brasileiros, para que tenham a oportunidade do emprego com conhecimento e, portanto, com a melhor condição salarial, ou mesmo para se tornarem jovens empreendedores. E mesmo um ensino universitário mais amplo, mais justo e mais qualificado, onde não só os professores pudessem ser bem pagos, mas as escolas estivessem equipadas de maneira adequada para o bom atendimento dos seus alunos, em escolas de tempo integral, Almirante. Eu tive o privilégio, graças a um grande nome que me ensinou muito na educação, que foi o nosso secretário de Educação em São Paulo, que nós implementamos aqui 1.260 escolas de tempo integral num estado que tinha apenas 242 escolas de tempo integral. E eu nunca critiquei os meus antecessores por terem feito 242 escolas, quando eu fiz 260 ou 262, porque eu sempre entendi que era melhor ter atitudes positivas do que não ter, e jamais perdi meu tempo avaliando o passado, sempre olhando o presente e principalmente o futuro. Portanto, eu teria essa preocupação com a educação, com a saúde pública, com a habitação popular, com a mitigação da miséria, mas colocando o setor privado, incentivando investimentos internacionais no Brasil, reduzindo impostos. O Brasil tem um excesso de impostos desnecessariamente, Almirante, e garantiria, assim, um volume substancialmente maior de investimentos internacionais e na confiança da capacidade produtiva do Brasil. Continuaria a valorizar o agronegócio, que está onde está graças ao próprio setor do agronegócio, e em alguns momentos também com políticas públicas bem realizadas, é preciso observar isso por uma questão de justiça, e implementaria essa política liberal social também através da federação, valorizando, prestigiando e apoiando governadores e também uma visão municipalista. Os brasileiros vivem no município, não vivem na nuvem, eles vivem no município. É preciso compreender e apoiar as iniciativas que são ali promovidas no âmbito da cidade ou do campo onde vivem os cidadãos. De uma maneira muito resumida, essa seria uma visão plausível, adequada, para garantir um futuro melhor para o Brasil. Muito obrigado. Complementando um pouquinho que o senhor não falou e cobrando um pouquinho, e na área da defesa, o senhor tem alguma ideia? Porque o mundo está ficando complicado, né? Então aí nós não pensamos muito nisso. Agora podemos um dia nos ver envolvidos em algum problema, em alguma dificuldade, em alguma. Como é que o senhor vê o problema da defesa no Brasil? Almirante, vejo o Brasil neste momento, sou obrigado a falar a verdade, o Brasil distante daquilo que deveria fazer. O investimento na defesa não é investimento no conflito, na guerra, não é preparar o país para a guerra, é preparar o país para a paz.
é garantir, através das Forças Armadas, das Forças Policiais, de equipamentos, de tecnologia, de treinamento, a própria democracia e a soberania. Eu, quando equipei a Polícia Militar de São Paulo, modéstia à parte, posso dizer que fui o governador que mais investi em equipamentos para a Polícia Militar, não desconsiderando o bom governo que me sucede, que é o governador Tarcísio de Freitas, por quem tenho estima e respeito. Mas, ao longo dos 4 anos em que fui governador, fiz o maior investimento em volume na aquisição de armas, equipamentos e tecnologia para a Polícia Militar e a Polícia Civil. E não fiz isso com o objetivo de estimular conflitos ou as práticas equivocadas da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Foi para a proteção da população, a prevenção da criminalidade e a própria proteção dos policiais. São Paulo nunca havia comprado equipamentos, automóveis, veículos blindados, Almirante. Nós encomendamos 1.300 veículos blindados. Foi a primeira polícia militar e a primeira polícia civil do Brasil a utilizar veículos blindados, como é a polícia americana. Fizemos concorrência internacional para compra de armamentos. Até então só se faziam concorrências nacionais. Eu não tenho armas, não gosto de armas, mas isso não me impede de considerar que a polícia de um Estado, assim como a polícia de um país, não pode ter armamentos inferiores àqueles que violentam a segurança, sejam facções criminosas ou aqueles que possam ameaçar as fronteiras brasileiras. Não faz o menor sentido fraquejar e não equipar corretamente as forças militares. Compramos as armas Glock, no primeiro lote, 23 mil armas, que é uma arma austríaca, repito, eu não sou conhecedor de armas, mas esse é o armamento que a polícia americana utiliza, a polícia de Nova York, Los Angeles, São Francisco, o FBI, e o Brasil utilizava armas inadequadas naquele momento para que os policiais em São Paulo pudessem enfrentar o crime. E daí em diante, todos os equipamentos que foram adotados e adquiridos, e também a tecnologia, a primeira polícia cibernética do Brasil foi inaugurada em São Paulo, no nosso governo. Hoje, todos os estados brasileiros têm polícia cibernética. Então, é uma visão de Estado, não é uma visão de militarizar ou de estabelecer uma linha de confronto, de conflito, mas de respeito pela população. E, por último, eu digo a todos vocês que as body cams, as câmeras corporais, foram introduzidas também no nosso governo. Compramos 14 mil câmeras corporais com acionamento não individual, acionamento feito nos batalhões da Polícia Militar de São Paulo, para proteger a população, mas para proteger também os policiais. Então, me perdoe por uma resposta um pouco mais longa, Almirante, mas para justificar que eu lamento muito que o atual governo tenha desconsiderado no orçamento e até as recomendações do próprio ministro José Múcio Monteiro, pessoa pela qual eu tenho um enorme respeito, naquilo que o Brasil já deveria ter feito desde o início deste governo, que era equipar e investir nas forças militares para proteger o país e garantir a sua soberania. Muito obrigado. Carmen, deixa eu fazer um adendo aqui, João. Já conversei esse assunto com você, gostaria de ressaltar mais uma vez, levando-se em conta a sua capacidade de empreender, a sua influência que você tem hoje no país, gostaria de sugerir mais uma vez que dentro das diversos setores do LIDE, que você criasse o LIDE Defesa Nacional, eu acho que vai ajudar muito o país e vai ajudar as Forças Armadas. Nós estamos, nesse momento, em análise. Paulo, você já tinha feito essa sugestão, nós colocamos isso numa reunião do comitê, mas está pautado, salvo engano, agora para a primeira semana de setembro, a pauta para a implantação do LIDE Defesa. Temos até a sugestão de um nome para ser convidado, caso o Conselho aceite, do Conselho do qual o nosso chairman, Luiz Fernando Furlan, faz parte. A sua sugestão é uma boa sugestão. Pela mesma razão que eu expus agora aquilo que realizamos à frente do governo do Estado de São Paulo. O LIDE Defesa é um princípio. O LIDE Defesa, ao ser criado, será para garantir a paz, a autonomia e a soberania deste tema no âmbito de uma instituição nacional, como é a República Federativa do Brasil. Obrigado, João. Governador, eu não sei dos meus colegas aqui da audiência, mas eu poderia resumir
a sua participação nessa noite com uma palavra: esperança. Uhum. Isso é muito, muito bom, né? Ideias que possam encher o povo brasileiro de esperança. Mas vamos seguir e agora nós temos a linha acadêmica. Vamos começar com o professor Guilherme, que é professor da Escola Superior de Guerra. Governador, Obrigado, muito boa cara. noite. É um prazer enorme poder ter o senhor aqui a bordo com a gente, poder dirigir uma pergunta. Obrigado, Governador, São Guilherme. Paulo é um pilar em todos os setores do país e talvez seja a unidade da federação que mais sente quando há ruídos nas relações com os Estados Unidos. Então, gostaria de saber do senhor como o senhor avalia esse momento que a gente tem vivido nos dias de hoje e o que poderia melhorar nesse processo. Obrigado. Guilherme, grato pela pergunta, mas eu preciso também fazer um agradecimento à Carmen. Como é bonito ouvir uma mulher, certamente você é mãe, eu suponho que seja, falar em esperança. O Brasil precisa muito disso, de esperança, confiança, e, sobretudo, Guilherme, Carmen, Paulo, todos vocês aqui, o Brasil precisa de diálogo, de paz, de entendimento. Nós não podemos continuar no Brasil confrontado. O Brasil do confronto não leva o Brasil ao crescimento. É uma perda de esperança e uma perda, principalmente, de energia, continuar tendo o país dividido e não um país pacificado, unificado pelo diálogo, pelo entendimento, pelo respeito ao contraditório, faz parte da democracia. Nenhum de nós aqui pode ser considerado como dono da verdade, como capaz de saber de tudo, sobre tudo, e não ser contestado ou não ser aditado para melhorar o seu pensamento, o seu sentimento e as suas atitudes. Então, Carmen, obrigado, porque essa palavra esperança, ela traz a luz que o Brasil precisa. E, Guilherme, respondendo à sua pergunta, o Brasil não deve estabelecer, a meu ver, um confronto com os Estados Unidos da América. É o nosso segundo maior parceiro econômico, mesmo tendo eu, pessoalmente, uma opinião contrária àquilo que o presidente Donald Trump pratica, e eu o conheço pessoalmente, mas não entendo que a América não mereceria ter um presidente com este perfil, com uma visão bélica, com uma visão confrontadora ou uma visão tão discriminatória em relação a outras nações, outros países, outros povos, como ele tem praticado, e sem contar um governo indeciso que toma uma decisão hoje e no dia seguinte já volta, muda a decisão que tomou 24 horas antes, que estabelece a linha da ameaça, do confronto, como um princípio de governo, como se os Estados Unidos pudesse ser entendido como um império. Não é um império. Eu estudei e morei nos Estados Unidos, eu morei em Washington, estudei na Georgetown University, eu entendi e respeitei os princípios democráticos e de liberdade dos Estados Unidos, e por isso, Guilherme, eu fico extremamente decepcionado de ver a América com um comando, com este naipe que tem Donald Trump, o presidente Donald Trump. Não quero ser desrespeitoso a ele foi eleito democraticamente, mas tem marcado a sua gestão muito mais como um pária do que como um presidente que valoriza os princípios democráticos e da Constituição americana. Um presidente que é censurado pela própria Corte Suprema do seu país não pode ser considerado como um bom presidente. Um presidente que estabelece medidas retaliatórias ao Brasil sem nenhuma razão técnica para isso, apenas por inspiração populista ou inspiração em fatos ou circunstâncias que não representam tecnicamente o amparo para uma medida desta natureza, e não só o Brasil, vários outros países. Um presidente que quer incorporar o Canadá, a Groenlândia, deseja suprimir nomes e nomenclaturas do Mar do México para o Mar Americano, ou coisas absurdas que não fazem o menor sentido. É um presidente que não vai deixar uma boa memória na história dos Estados Unidos da América. Eu respeito os que têm opinião distinta, mas fico muito triste tendo vivido na América e aprendido a valorizar aquilo que os Estados Unidos e o povo americano, pelo menos na sua maioria, têm como um princípio ver a deteriorização deste respeito pela liberdade, pela democracia e pela oportunidade que vem sendo empreendido pelo atual presidente Donald Trump. Saudade de Barack Obama. Obrigado, governador.
Obrigada, professor Guilherme. Seguindo agora para o professor Leonardo Matos, professor Governador, da boa Escola de noite. Guerra Naval. Obrigado, doutora Carmen. Governador, uma satisfação muito grande e, assim, eu Obrigado. sou obrigado a reconhecer que a resposta que o senhor deu para o professor Guilherme é fantástica, fantástica, né? Obrigado. Nós estamos passando por um momento muito difícil do sistema internacional, muito conturbado, e um pouco nessa linha que o meu amigo Guilherme perguntou para o senhor, como o senhor vê a China nesse cenário, né? Porque nós temos a China como nosso maior parceiro comercial, mas sabemos das práticas lá dentro da China, né? Assim, muitas discussões e muitos debates sobre a questão de liberdade de opinião. Como que o Brasil, e eu concordo 100% com o senhor que nós devemos prosseguir nessa linha democrática, né? Respeito às individualidades. Como lidar com essa China cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, mas ao mesmo tempo com essas questões aí, digamos assim, um pouco contrárias ao que nós consideramos aí como referência de práticas, né? As nossas práticas que nós chamamos de democráticas. Eu queria escutar o senhor, por favor. Leonardo, obrigado pela pergunta e pelo embasamento da pergunta também. Eu responderia de forma respeitosa, mas não de forma dependente. O Brasil não pode estabelecer uma dependência. Ao sair, vamos dizer, deste universo de confronto dos Estados Unidos da América, estabelecer uma dependência da China. O Brasil deve, sim, manter uma relação economicamente ativa com a China e respeitosa em relação a este grande país, mas não de dependência. Eu tenho defendido, Leonardo, que o Brasil amplie os seus mercados e não consolide mercados que representam uma força expressiva nas relações econômicas, sobretudo na exportação ou em investimentos aqui no Brasil. Recentemente abrimos a nossa unidade na Índia há 2 anos e eu vejo o Brasil completamente distante dessa grande nação da República Indiana, que é um país espetacularmente forte, que valoriza a educação, que estimulou os jovens a terem conhecimento técnico, a olharem a tecnologia e a desenvolverem tecnologicamente, e que ultrapassou o Brasil economicamente já também há muitas jardas, e que foi o país que apresentou o maior crescimento do PIB no mundo no ano passado. O PIB indiano foi maior do que o PIB da Índia, porque o Brasil não olha a Índia como um parceiro econômico importante e não estabelece condições para um país com mais de 1,5 bilhão de habitantes, e, portanto, com pessoas que precisam comer, que precisam ter produtos de consumo, com uma nação parceira economicamente na representatividade que poderia ter, ou mesmo na União Europeia, ou mesmo no Middle East. O Brasil sempre muito distante e fixando a sua relação basicamente com os Estados Unidos da América, agora sofrendo as consequências disso, e com a própria China. Não se trata de menosprezar, Leonardo, e nem tampouco diminuir a relação econômica com a China, mas pulverizar essa relação com outros países que estão em crescimento e que podem utilizar, sobretudo na segurança alimentar, aquilo que o Brasil tem de melhor. Vocês todos sabem que o Brasil deverá começar o ano de 2027 como o principal produtor de alimentos do mundo. Ora, se temos essa prerrogativa, e isso é um fato e é uma verdade, o Brasil pode e deve ter um processo mais amplo de exportação da proteína animal, da soja, dos grãos, da laranja, do açúcar, do álcool, dos produtos onde o Brasil é campeão mundial, para ter um ingresso maior na sua balança de pagamentos. O Brasil pode ampliar sensivelmente as oportunidades para a Embraer, tanto na área militar, quanto na área civil, quanto na aviação executiva. É um exemplo, um orgulho do Brasil, e eu não vejo o governo brasileiro estabelecendo ou erguendo essa bandeira vitoriosa tecnológica que nós temos, que é a Embraer. Só para citar 2 exemplos, sem contar a extração mineral, o Brasil em minérios raros, em terras raras, é um exemplo, a segunda nação do mundo em capital mineral, e não utiliza isso como uma moeda importante na relação com outros países. Portanto, Leonardo, respeitar a China, mas não depender dela. Governador, 200% de
concordância com a sua resposta, Obrigado. porque juro por Deus, eu tinha escrito aqui para falar de Índia, juro. Mas Olha, aí me veio China na cabeça e eu acho que o senhor está perfeito e eu reforço aquilo que o Almirante Léo Ferreira comentou com o senhor, que o Paulo Zotto também comentou sobre o lead de defesa. Governador, se o senhor me permite, é só acrescentar no que o senhor respondeu sobre a Índia tem 3 submarinos nucleares, ainda tem 2 porta-aviões, a Índia tem projeto de colocar um astronauta na Lua até 2032, governador. Nós sabemos que a Índia tem muitas dificuldades de infraestrutura, mas a elite indiana, ela sabe o que quer para o país e sabe que ter uma defesa forte é garantia de soberania. Muito obrigado pela resposta do senhor. Concordo totalmente. Obrigado. Leonardo tem razão. Só um pequeno acréscimo, mas concordando inteiramente com você. A Índia acreditou na educação. Sem dúvida. O Sem atual dúvida. governo que foi eleito recentemente tirou 250 milhões de indianos da pobreza, do estado de pobreza de alta vulnerabilidade. E por quê? Educação, investiu na educação, fez aquilo que fez o papel que cumpriu a Coreia, um país infinitamente menor e com uma população infinitamente inferior ao da Índia, fez o mesmo papel que Singapura, fez o mesmo papel que outros países, a Austrália é um outro exemplo, investindo em educação. Olha a transformação que conseguiu num país onde ainda há muita miséria e muita pobreza, mas a transformação foi extraordinária. Portanto, Leonardo, obrigado pela menção, obrigado pelo reforço da mensagem. Obrigado Ô, ao senhor, Leonardo, governador. se você gostou, Leonardo, se você gostou da resposta dele, vota nele na próxima eleição para presidente quando ele candidatar, tá? Não, mas para presidente, eu estou pensando em mudar o voto para governador para ele render o Tarcísio daqui a 4 anos. Obrigada, professor Leonardo. O governador, nós temos por hábito prestigiar as perguntas da nossa audiência. E agora nós temos então o comandante Lobato, que mencionou que gostaria de falar, de fazer uma pergunta ao senhor. Então, se ele continuar com esse desejo, passo a palavra ao comandante Lobato. Muito obrigada pela presença, comandante. Está sem som, senhor. Achei o som. Muito obrigado. Agora Aqui, sim, fique à vontade. Eu não tinha levantado a mão, não, mas para mim é uma honra muito grande poder obrigado, falar comandante. e dirigir uma pergunta ao governador. Basicamente, o que eu tinha em mente, a minha pergunta já foi respondida, que começou com a pergunta do Almirante Léo Ferreira, né? Que era o principal driver, a principal razão para o Brasil crescer. É impossível, é impossível atuar em todos os campos. Então, a resposta já foi dada e muito bem explanada, explorada já 2 vezes, que é o problema educacional, como aconteceu, já dito aí, a Índia, quer dizer, a Coreia, principalmente, é o nosso principal exemplo, e a Índia está seguindo atrás. Muito obrigado. Comandante, obrigado por reenfatizar a importância da educação. Minhas amigas e meus amigos que nos acompanham aqui. O Brasil, repito, só será uma grande nação, de fato, se investir em educação, mas em educação real, plena, começando pelas escolas de tempo integral, porque a escola de tempo integral permite que os alunos estudem por 8 horas, tenham 4 refeições no mínimo ao longo do dia, e aqueles que são de famílias mais vulneráveis possam ter, às sextas-feiras, o fardo para levarem para suas casas, para terem o que comer e continuarem a ter segurança alimentar, e com a qualidade do ensino público, bem remunerado aos professores, e escolas também bem equipadas, como nós fizemos aqui em São Paulo, essas 1.260 escolas, todas com ar-condicionado. E eu esqueci de falar o nome da pessoa, eu me referi ao secretário e não falei o nome, que é Rocieli Soares, a quem eu tenho uma enorme gratidão, que foi ministro da Educação do presidente Michel Temer, e foi o nosso secretário de Educação em São Paulo. Devo muito a ele o convencimento que me fez, e não demorou para que isso acontecesse, dos investimentos que fizemos em escolas de tempo integral, não só pela qualidade do ensino, como também pela humanização das escolas e a garantia de que os alunos
com tempo integral não ficavam disponíveis para o assédio de milicianos, de bandidos, de traficantes, ou abandonados nas suas casas, tendo os seus pais, em tese, trabalhando durante o dia. Eles estavam estudando nas escolas, num ambiente adequado, em salas com ar-condicionado, com computadores, com internet, com bons professores, com alimentação adequada, com educação física, educação cultural. Mas é muito pouco, 1.260 escolas, num país com a dimensão do Brasil, apenas com um presidente que acreditasse nisso verdadeiramente, não dentro da tese populista, de mentir, dizendo que educa para garantir o voto da continuidade no poder, é que nós poderíamos transformar o Brasil. Eu espero que algum dia possamos ter um presidente, como, aliás, foi Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth. O presidente Fernando Henrique sempre acreditou que o processo da educação era fundamental para o país e fez um belo trabalho com os seus ministros. Ele teve 2 ministros da educação, e eu destaco aqui em especial um já falecido, o ministro Paulo Renato, que fez um trabalho excepcional na área da educação, com o apoio da Dona Ruth Cardoso. Precisaríamos de novas figuras com este perfil para poder ajudar na transformação efetiva do Brasil. Perfeitamente. É a solução. Obrigado, comandante. Obrigada, comandante. Então, agora vamos voltar para o grupo, né? Um passo, uma perna na Marinha, uma perna acadêmico. É o Almirante Guilherme, nosso representante, também professor da Escola Superior de Guerra. Boa noite, Almirante. governador. Boa noite, Almirante. Praticamente, as perguntas aqui, o que eu ia perguntar foi respondido, mas eu queria juntar várias palavras aqui. Carmen falou em oportunidades. O Almirante Léo Ferreira falou em defesa. E o Leonardo falou que é um tema de elite. Qualquer planejamento estratégico passa necessariamente para que nós olhemos para o futuro, visão prospectiva, etc., baseado em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o senhor falou no LIS de defesa. Neste ambiente que o senhor vive, que o senhor convive, as pessoas têm noção das ameaças existentes? Não é só ameaça de guerra, não. As ameaças são econômicas também. O simples fato de nós termos os problemas no Oriente Médio, aumentando o tempo de trânsito dos navios, já fez com que os containers subissem por valores estratosféricos, atrapalhando, encarecendo a nossa exportação. No Brasil, nós temos infraestruturas críticas muito sensíveis e muito vulneráveis. Para o senhor ter uma ideia, no mar são mais de 150 estruturas. Nem todas, algumas já não estão operando, mas há uma quantidade enorme, a 300 quilômetros da costa. Em suma, neste ambiente, as pessoas têm ciência das ameaças, porque as coisas se voltam para cá. Só para complementar, no passado, quando houve problemas em outras áreas críticas, nós passamos a ter problema aqui no Atlântico Sul. O Golfo da Guiné era um alvo de pirataria intensa, recentemente, por exemplo. Então, em suma, e as ameaças? As pessoas entendem isso? Almirante, acho que parcialmente compreendem. E eu vou acrescentar aqui um ponto que o senhor sabe, talvez não tenha tido tempo aqui de fazer a menção, mas nós vivemos esse problema nas fronteiras brasileiras. As fronteiras secas e as fronteiras fluviais são pontos de alta vulnerabilidade. E por quê? Porque não há equipamentos nem tecnologia necessária nas fronteiras brasileiras. Isso caberia ao Exército Brasileiro e também, de certa forma, à Polícia Federal, na defesa das fronteiras, quanto à entrada de armamentos, de drogas, de contrabando, de facínoras, de bandidos que ingressam com uma certa facilidade no Brasil por falta exatamente de investimentos na infraestrutura de defesa. Eu, como governador do Estado de São Paulo, vi, e eu tinha um general como secretário de Segurança Pública, para a vulnerabilidade com a chegada de armamentos e de tóxicos que chegavam pela fronteira. São Paulo, aliás, nenhum estado brasileiro, território brasileiro, não produz cocaína, e a quantidade desta droga, entre outras, que ingressa no país, é absurdamente elevado, assim como de armamentos que chegam ao país, que não são produzidos aqui
e que vão ao encontro de bandidos, de facções, de grupos criminosos e que entram pelas fronteiras brasileiras. Então, situando neste ponto, Almirante, há sim uma preocupação e o conhecimento, não vou dizer de todos, mas de uma parcela da população que gostaria de ver as fronteiras brasileiras mais bem protegidas, principalmente contra a violência e contra aqueles que, pelo crime, colocam o Brasil muitas vezes refém dessas facções criminosas, que só se fortalecem pela fragilidade das nossas fronteiras. Como resolver isso? Com armamentos, com treinamento, com policiais e com tecnologia. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigada, Almirante Guilherme. Governador, e nós já entramos em contato com a sua assessoria, que autorizou avançarmos 10 minutos no seu tempo. Então, nos perdoe aí pela demora, mas é porque são muitas perguntas, temos muito interesse naquilo que o senhor tem a dizer. Então, agora, totalmente dentro da Marinha, passo a palavra para o Almirante Liseu. Boa noite, governador. Boa noite. Satisfação em tê-lo aqui hoje e eu queria voltar para o cenário político de hoje. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, perspectiva do que o senhor vê hoje no cenário político e o que será o Brasil início de 2027 com o que se apresenta pela frente. Almirante, essa não é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta de $10 milhões, Almirante. Nós temos duas perspectivas nesse momento, salvo se tivermos uma situação absolutamente inesperada nesses próximos 60 dias. 2 candidatos vão disputar o segundo turno das eleições no Brasil, repito, salvo se tivermos uma situação absolutamente inesperada. E, neste momento, os 2 candidatos que devem seguir para o segundo turno são o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Se tivermos essa circunstância, poderemos ter uma previsão que talvez não seja aquela que todos nós aqui gostaríamos de adotar dentro da palavra utilizada pela Carmen, de esperança, porque tudo pode mudar. Eu sempre confio que o ser humano sempre pode ter um passo melhor. Eu sempre confio, talvez como otimista que sou, que as pessoas possam ter um sentimento melhor do que aqueles que praticam. Vejo com um ponto de preocupação que o presidente Lula, se vencer num processo de reeleição, talvez aumente o seu sentimento populista e o seu sentimento autoritário de não admitir contestações ou posições que possam ser diferentes daquelas que ele acredita e pratica. E se isto ocorrer, eu espero que não. Obviamente que eu não estou profetizando que um lado ou outro possa vencer as eleições, mas se houver, na circunstância, uma vitória do presidente Lula e ele não fizer uma profunda reflexão sobre o seu papel na democracia e no futuro do Brasil, um governo excessivamente populista, aliás, qualquer governo populista, mesmo que não seja excessivo, ele é ruim, ele é nocivo, porque ele não aceita o contraditório, ele não aceita o diálogo, ele impõe posições e ele determina pela força, a força do poder, a força financeira, ou um conjunto delas, as suas próprias posições. E não diferentemente disso, pode ocorrer do outro lado também. Que Deus abençoe o Brasil, Almirante, que possamos ter, quem sabe, algo diferente daquilo que se apresenta hoje, neste momento. Eu sempre repito, confio que as pessoas possam mudar. Aliás, prova de grandeza são aqueles que têm humildade, que têm a capacidade de mudar as suas posições, de fazerem reflexões sobre aquilo que pensam e atenderem a mudanças e a circunstâncias que possam fazer das suas atitudes mais corretas, mais honestas, mais transparentes, mais democráticas, mais legítimas para o país. Vejo ainda com preocupação, mas como eu sou um otimista por natureza, como Paulo Zótolo é também, quem sabe 2027 possamos ter um país melhor. Neste momento, ainda em dúvida, Almirante. Fico preocupado.
Obrigado pela sua resposta a essa fácil pergunta. Almirante Eliseu, obrigada. Governador, chegamos ao fim das nossas perguntas, o Zótolo já está ali, já apertando. Ele é o nosso, eu digo, brincando, que ele é o nosso malvado favorito. Ele é que coordena esse grupo e fica apertando a gente aqui nos bastidores, mas eu queria lhe O dizer Paulo que não é malvado, o Paulo é disciplinado. disciplinado, né? Bom, eu queria lhe dizer que lamento o tempo tão curto e espero que o seu retorno seja mais breve do que foi dessa vez, porque teria várias perguntas, como eu lhe falei, sobre a, a, a educação que o senhor falou, tinha vontade de perguntar ali como moderadora, mas não posso. Se a sua opinião sobre ciências sem fronteiras, perguntar isso para um empresário. É importante estar com a ideia de se voltar, mas o senhor sabe que muitos ficam por lá, né? Então é uma porta que se abre ao mesmo tempo, mas também nós precisamos dar isso para os nossos, para o nosso povo, né? Essa abertura. Também temos que trazer coisas melhores para que eles voltem, né? Dar melhores oportunidades. Então a sua área de empresário, né? Como empresário, é importantíssimo para isso. Mas tenho que entregar a palavra. Então, retorno para o Paulo Zótolo. Muito obrigada. Foi um prazer estar contigo aqui essa noite. Obrigada. Obrigado, Carmen. Paulo. João, com sua permissão, a permissão da Carmen, do Almirante Léo Ferreira, eu gostaria de saudar também quem está presente aqui hoje, é membro do grupo, e é o embaixador Rubens Barbosa. Aliás, embaixador, eu Meu sempre sinto amigo. falta da sua pergunta. Alguma pergunta, embaixador? Abrindo o som aí. Não, o senhor continua sem som. Aliás, a frase que mais se. Pronto, embaixador. Olha, eu acho que o João Dória respondeu ah, com competência as perguntas todas. Se fosse fazer alguma pergunta, insistiria nessa questão da defesa, entendeu? Porque realmente a classe política não está atenta a esse problema. Ele respondeu, acho que em grande parte, às preocupações nossas aqui da ausência de uma reação, né, da classe política, do Congresso, sobretudo, e do governo nesses últimos anos, né, que não prestaram atenção nessa vulnerabilidade que o Brasil tem. Mas eu acho que o João Dória respondeu essa pergunta. Eu queria cumprimentá-lo também pela sua participação hoje aqui. Paulo, posso só fazer um agradecimento? Claro. Embaixador, aqui registrar a minha admiração, a minha amizade, o meu respeito pela sua trajetória, pelo seu histórico, pela sua biografia, por aquilo que na diplomacia o senhor contribuiu no exercício da sua função como embaixador, como diplomata, e continua a exercer como uma voz importante, significativa, sempre que os temas internacionais exigem uma voz balizada, equilibrada e sensata. Cada vez que lhe ouço falando sobre temas conflitivos na relação do Brasil com outros países, principalmente com os Estados Unidos da América, que o senhor conhece tão bem, pois lá serviu. Fico feliz e satisfeito de ver que ainda há mentes privilegiadas, equilibradas e de enorme sensatez, como a de Rubens Barbosa. Obrigado pela sua presença aqui, embaixador. Obrigado, embaixador. Obrigado, João. Eu também queria só agradecer a presença. Você não conhece, João, mas o almirante Paulo, almirante Dobbin, que foi almirante fuzileiro naval, foi meu primeiro comandante de companhia, quando com 15 anos de entrada, 15 anos de idade, eu entrei no colégio naval, uma pessoa que eu admiro e está sempre presente no nosso grupo. Obrigado, almirante Dobbin, pela presença. Ele está aqui Obrigado, embaixo, ó, ele almirante. está levantando Eu a estou mão. vendo ele aqui. Paulo Dobbin. João, a última pergunta, qual é o seu time de futebol? Eu até já sei, mas eu não sei se a maioria sabe. Eu estou no sofrimento, eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. O que você acha do Neymar? Neymar, ao longo da sua trajetória, eu acompanhei de perto, porque eu fiz parte do Conselho do Santos, quando lá tínhamos uma gestão do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, que construiu um time de executivos, empresários, Roberto Setúbal, o Walter Schalke, o Berenguer, eu e outros de grande nome, de grande expressão, para fazer a gestão
do Santos Futebol Clube. Foi a melhor época do Santos dos últimos 30 anos, onde lançamos Neymar, Paulo Ganso. O Santos foi bicampeão da Taça Libertadores da América, vice-campeão mundial, campeão brasileiro 2 vezes, campeão paulista por 3 vezes. Depois, infelizmente, um câncer levou o Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, nós chamamos de Laor, e aí este grupo se dissipou e o Santos passou a ter uma gestão diferente, eu não quero qualificar, mas aí perdemos o bom caminho que o Santos vinha tendo. E o Neymar também. O Neymar passou a ser uma pessoa pautada pelo dinheiro e, eu diria, por outros hábitos que não deveriam ser exemplos para um grande atleta, como foi Pelé. Eu tive o privilégio de conhecer, talvez alguns de vocês também. Eu não só conheci o Pelé, como convivi com ele. Eu, quando fui muito jovem, aos 23 anos, presidente da Embratur, nomeado pelo presidente José Sarney, eu nomeei o Pelé embaixador do turismo do Brasil. Pedi ao presidente Sarney que oferecesse ao Pelé um passaporte vermelho, passaporte diplomático. O presidente atendeu a esta solicitação e o Pelé passou a ser o embaixador do Brasil no âmbito internacional. Ele havia deixado há pouco tempo o futebol e o Cosmos nos Estados Unidos e sempre foi um exemplo de ser humano. Um exemplo de ser humano, de atleta, com princípios e obediência às regras mais básicas de conduta de um ser humano, de um pai, de um atleta, de um cidadão. Infelizmente, talvez o Neymar, se tivesse tido mais convívio com o Pelé, ele conviveu pouco com o Pelé, infelizmente, foi embora mais cedo do que nós gostaríamos, talvez tivesse aprendido algumas lições que hoje seriam muito importantes para ele. É um grande jogador, é indiscutivelmente um grande jogador de futebol, mas seria melhor ainda no futebol se tivesse uma disciplina pessoal melhor e mais equilibrada, na minha opinião. Você ainda joga futebol, João? Jogo e gosto. Lateral direito, tenho 68 anos, jogo bola, tenho campo de futebol em casa, sou apaixonado pelo futebol. Eu sei e disso. continuo a torcer pelo Santos, apesar de tanto sofrimento. Eu sei disso. Você me convidou uma vez para jogar e nunca mais convidou. Depois que você viu a minha atuação, você resolveu não convidar mais. Paulo, eu prefiro não comentar a sua atuação. É melhor não entrar nesse detalhamento. Bom, para despedir em nome do grupo, eu queria passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira. Por favor, Léo. Governador, quem joga futebol aos 68 anos ainda pode pensar em um dia voltar para a política, porque não tem espaço, tem idade. Mas realmente queria agradecer, foi uma noite muito agradável, muito instrutiva para nós todos. É interessante que a gente sempre associa, de alguma maneira, aqueles que vêm aqui, os palestrantes, alguma característica, né? E sem dúvida o senhor não pode fugir do fato de nós o associarmos muito a São Paulo, né? Assim como a senadora Ana Amélia, ao Rio Grande do Sul. Nós, cuja maioria somos cariocas, olhamos sempre o senhor como um governador de São Paulo. E São Paulo é um estado tão grande, né? Um grande país dentro de um país. É um estado em que a gente vê tantos brasileiros hoje emigrando, e emigrando inclusive para São Paulo, né? Vão para os Estados Unidos, vão para a França, vão para Portugal e vão para São Paulo. Isso mostra como é um estado poderoso e como é um exemplo, talvez, que o Brasil precisasse ter mais São Paulo no resto do Brasil. Então, nós temos que agradecer ao senhor, desejar sucesso, felicidades. Espero que outras oportunidades surjam para que o senhor volte aqui. E no campo pessoal, que o senhor continue nas suas lutas e sendo uma pessoa vitoriosa em torno daquilo que o senhor acredita. Muitas felicidades, muito obrigado e tudo de bom. A palavra final é sua, João. Obrigado. Almirante Léo Ferreira, muito obrigado pelas suas palavras generosas, como foram também na abertura deste nosso encontro. Paulo, muito obrigado a você, meu amigo, há mais de 3 décadas. Obrigado, Carmen. Obrigado, senadora Ana Amélia. Obrigado a todos que da Marinha ou de outras áreas aqui fizeram parte, não só perguntando, questionando, como participando. E eu finalizo aqui usando exatamente a palavra que Carmen colocou logo no início: esperança. Esperança de que o Brasil possa ser, de fato, um país melhor. Esperança de que nós tenhamos força para resistir na sociedade civil
às intempéries, às injustiças, às maldades, aos equívocos, à incapacidade, à pobreza de ideias e aos gestos populistas que, lamentavelmente, têm povoado o Brasil nos últimos anos. Nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar o Brasil. Mesmo estando no lado civil, esse é o lado cuja voz se perpetua. Aqueles que estão no poder, como eu estive, eleito que fui, eu fui passageiro, com os outros que já foram, a senadora também exerceu, embora eu também aqui quero fazer um registro que adoraria que ela tivesse tido continuidade na vida política. Houve ali um momento de injustiça onde ela, que poderia ter cumprido novos mandatos no Senado e talvez no Poder Executivo, teve um sacrifício numa campanha eleitoral e nós deixamos de ter o talento dela com o exercício público. Mas cabe a nós agora, na vida privada e na sociedade civil, lutarmos pelo Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil. Eu queria enfatizar isso a vocês, porque se nós que amamos o Brasil, que gostamos do Brasil, que reconhecemos os valores do Brasil, não lutarmos pelo país, e a luta aqui não é a luta do confronto, da arma, do xingamento, das fake news, da mentira e da improbidade, é a luta do pensamento, dos valores, dos princípios, dos bons exemplos, porque se nós não fizermos este papel, nós perderemos essa fronteira e o Brasil jamais se recuperará, jamais será uma nação que nós vamos poder ter um enorme orgulho, principalmente os nossos filhos e os nossos netos. Lutem pelo Brasil, acreditem no Brasil, defendam o Brasil e acreditem que, em algum momento, o país poderá ser melhor do que é. Isso vai depender também um pouco de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa excelente noite, obrigado pelas boas perguntas, pela confiança também. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa, João. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado.